bom dia a todos. Mais uma vez aqui, reunidos em um evento do CESAF, com o título Ministério Público nas Universidades. Um dos objetivos desse projeto, então, é fazer essa aproximação, né, do Ministério Público, dos promotores, dos seus servidores, dos seus órgãos, com os universitários, com os estudantes dos diversos ramos do saber. Hoje nós estamos aqui na presença de estudantes de Direito, é isso? Quem estuda Direito? Pedagogia? Serviço Social, tem alguém? Não, então é só Direito e Pedagogia. Esqueci alguém? Não, né? Bacana. Bom, me apresentar, sou Sidney, sou promotor de Justiça, fui promotor em Araguaína durante 13 anos e estou aqui em Palmas há 2 anos. Em Araguaína, nesses 13 anos, trabalhei em todas as áreas do direito, penal, civil, processo penal, meio ambiente, consumidor, fiz júri, clínico geral. Lá eu fiz tudo, mas me especializei na área da infância e juventude, criança e adolescente. Nessa minha migração, nessa remoção que eu fiz para Palmas, aqui hoje eu sou promotor criminal, 3ª Promotoria Criminal, que atua perante a 2ª Vara Criminal. Quem já foi assistir a audiência, lá com o Dr. Francisco Coelho. Se alguém foi lá, deve ter me visto lá fazendo audiência. Mas durante todo esse tempo de carreira, tenho 15 anos de carreira, o que mais me encantou foi realmente o direito da criança e adolescente. E aí me especializei nessa área e eu sou o coordenador, que aqui nós temos os centros de apoio. Então chama Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude, que é um órgão exatamente para dar apoio para todos os promotores do Estado que lidam com essa área. Nós sabemos que promotorias pequenas, o promotor é sozinho. É um promotor, um assessor, às vezes um técnico, para dar conta de tudo. Ele faz júri num dia, na mesma tarde ele tem que fazer uma audiência de família, fazer separação, divórcio, aí pega fogo, ele tem que ser promotor ambiental, no outro dia de manhã ele já é promotor do consumidor, depois ele já é promotor criminal, faz um júri e volta para fazer algo da criança e adolescente. Então, é uma loucura. E esses promotores precisam, portanto, de apoio, assim como o juiz. Então, esses órgãos que nós temos aqui no Ministério Público fazem esse papel de tentar prestar esse tipo de apoio. O apoio, muitas vezes, é técnico mesmo, a elaboração de peças, ajudando eles com a atividade fim total, e muitas vezes é na atividade meio, digamos, fornecendo uma equipe técnica que vá até lá onde ele está, na comarca dele, para auxiliá-lo em algum tipo de investigação, algum tipo de perícia. Então, a ideia, a concepção dos centros de apoio é essa, selecionando peças, jurisprudência. Tá? Então, eu estou nessa coordenação já tem mais ou menos 6 anos. Eu quero apresentar para vocês a página do centro de apoio. Tá? A nossa página ela é aberta ao público, não precisa de login, de senha. Eventualmente, alguém for fazer um projeto, uma monografia, pode ser que vocês encontrem algo interessante que pode ajudar vocês lá na frente. Inclusive para quem trabalha na área, quem está estudando pedagogia, porque o nosso centro de apoio é infância, juventude e educação. Tá? Então, nós também temos esse trabalho na área da educação. Recentemente, inclusive, foi criada uma promotoria aqui em Palmas, que é a Promotoria Regional de Educação, que era uma luta antiga, e a gente reputa como uma grande conquista para nós. Essa é a página principal, quem nunca navegou no nosso site, ó, página principal do Ministério Público, ele vai clicar ali, ó, em Centros de Apoio. Fernando, só antes de clicar, deixa eu só mostrar, ó, tem a apresentação, clica em Centros de Apoio, eu quero mostrar quais os centros de apoio que nós temos. Olha lá, Cidadania, Direitos Humanos e Mulher, Consumidor, Patrimônio Público e Criminal, Infância, Juventude e Meio Ambiente. Então, esses são os 5, né? 5 centros de apoio que o Ministério Público do Tocantins possui. Pode clicar em Infância e Juventude. Aí. Essa é a nossa página. Nós temos ali, conheço o CAOPIG, Estatuto da Criança, lá em cima estou lendo, ó. Boletins informativos, eleições de conselheiros tutelares 2019, CNJ, CNMP, conselhos e fundos municipais, Copeduc, Copege, educação,
formação da rede, instituições de acolhimento e socioeducativas, jurisprudências temáticas, kits operacionais, alguns telefones úteis, manuais de atuação, notas técnicas, perguntas e respostas, políticas sociais assistenciais, políticas sociais básicas, políticas sociais de proteção, pró-infância e vídeos. Hoje em dia, um dos nossos grandes focos de atenção e de atuação está sendo a eleição de Conselho Tutelar. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a mídia tem noticiado bastante, né, o que é esse nosso trabalho. É uma eleição agora nacional. Antes, cada município fazia sua eleição, numa data diferente. Era um caos total. E aí nós conseguimos fazer, inclusive, uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, para fazer com que essa eleição seja nacional. No mesmo dia, igual uma eleição de presidente, de deputado, de senador. Então, no mesmo dia, primeiro domingo de outubro do ano seguinte à eleição presidencial. Está no artigo 132, acho, do Estatuto da Criança, essa alteração legislativa. Com isso, o cargo de conselheiro tutelar deu um salto de qualidade, de visibilidade. Porque antes, imagina, cada um dos 5.500 municípios fazia eleição num dia. Agora não, de repente, né, desde 2015, tornando-se nacional a eleição, dá muito mais visibilidade. A imprensa compra mais essa ideia, dá mais notícias. Eles são mais convidados para ir na rádio, na televisão, explicar como que é, o que faz um conselheiro tutelar. E o conselheiro tutelar, para nós, é um dos grandes eixos dessa rede de proteção, é um dos grandes atores, porque realmente é a pessoa que é chamada, digamos, para apagar um incêndio. Quando o trem fica feio, né, como se diz, é ele que é chamado, ele que é acionado, sempre em defesa de criança e adolescente em situação de risco. Essa palavra situação de risco está descrita no artigo 98 do Estatuto da Criança. Então, o conselheiro tutelar, ele não pode ser chamado, digamos, o pai e a mãe estão se separando e está aquela disputa, quem vai ficar com a criança, disputa de guarda. O conselheiro tutelar tem alguma coisa a ver com isso? Resposta: não. Tem pai, tem mãe. Ambos querendo o bem do filho. Isso não tem nada a ver com o conselho tutelar. E se a situação for ao contrário? Pai e mãe, um jogando para o outro, ninguém quer a criança e deixam a criança em abandono. Empurram a criança para fora de casa, deixam ela em abandono, cada um vai para o Maranhão, outro vai para o Pará, abandono no meio da rua. Aí entra o conselho tutelar. Veja como é completamente diferente. Então, eles trabalham com as piores situações que uma criança pode passar. Abandono, maus tratos, negligências, abusos, muitas vezes abusos sexuais. Então, são situações bastante graves em que, ao ser acionado, cabe ao conselheiro tutelar aplicar medidas de proteção. As medidas de proteção, elas estão descritas no artigo 101 do Estatuto da Criança. Talvez a mais conhecida e reconhecida seja o acolhimento institucional. O que é acolhimento institucional? É colocar a criança num abrigo. E será que é a melhor situação possível para uma criança? Com certeza não. Imagina você, todo mundo aqui já foi criança um dia, imagina você um dia ser retirado da casa do seu pai, da sua mãe, e ser levado para uma instituição. Isso é terrível. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os psicólogos, psiquiatras, pediatras, e eles comprovam o impacto que isso causa no desenvolvimento cerebral de uma criança. É um trauma tão grande. E não só esse, todos os traumas relevantes na vida de uma criança, segundo os neurocientistas, isso é super interessante, ele modifica, olha a gravidade, a arquitetura cerebral de uma criança. Aquelas sinapses entre os neurônios mudam de uma maneira absoluta, trazendo consequências para toda a vida da criança. A depender da fase de desenvolvimento, esses traumas trazem consequências irreversíveis. E dou aqui um exemplo de abuso sexual, que talvez seja um dos mais relevantes, mais prejudiciais à criança. E hoje em dia a gente trata muito
antes de eu entrar em outro assunto, fechar então. Então, o que a gente hoje tem de mais moderno para tentar atender melhor uma criança vítima de, por exemplo, um abuso? Quem sai de casa não é a criança. Quem sai de casa é o abusador. E demorou para o Brasil, digamos, para os atores do sistema de justiça perceberem isso. Quem abusou é que sai de casa. Então, a Lei Maria da Penha trouxe essa previsão. O agressor tem que ser colocado para fora de casa. No Estatuto da Criança, no artigo 130, já tem essa previsão. Quem sai de casa é o agressor. Então, através de uma medida judicial, nós hoje temos condições de afastar o agressor do lar comum. O próprio Código de Processo Penal também teve alteração com a Lei 12.403, trazendo as medidas cautelares, típicas e atípicas. Então, hoje você pode escolher. Você quer afastar o agressor usando o Código de Processo Penal? Você tem previsão. Quer afastar o agressor usando a Lei Maria da Penha? Tem previsão. Quer afastar o agressor pelo Estatuto da Criança? Tem previsão legal. Quer afastar o agressor pela Lei 13.431, que é a chamada Lei da Escuta Protegida? Tem previsão legal. Tudo isso para não deixar a criança ir para um abrigo. Que institucionalizar alguém é sempre terrível. E digo mais, foi criado também pela Lei 12.010 de 2012, a previsão também das famílias acolhedoras. Isso é espetacular. E Palmas ainda está devendo. Nós ainda vamos conseguir criar isso em Palmas. Em Araguaína já criamos isso desde 2012, 2013. Assim que veio a lei, nós estávamos trabalhando com essa nova legislação e lá nós conseguimos a implantação. Então, o que é família acolhedora? Ao invés da criança, nessa situação que eu acabei de narrar, de uma situação muito grave, ao invés dela ir para um abrigo, ela vai para a casa de uma família devidamente cadastrada e capacitada para exercer o papel de um guardião, o papel de uma pessoa que vai zelar pelos direitos dessa criança, sem que ela tenha que ir para um abrigo. Como é que funciona, então? Primeiro passo, passo 1, vamos lá, passo a passo. O prefeito ou a prefeita se sensibiliza com a causa e baixa uma lei municipal. Por que precisa de lei? Porque as famílias vão receber financiamento. Quanto? Mais ou menos um salário mínimo por mês. Por criança. Então não é de graça. Se vai ter que ter injeção de recursos públicos, tem que ter previsão legal. Senão dá problema no Tribunal de Contas. Então, passo 1, baixou a lei. Passo 2, divulgar a lei, para que as pessoas entendam e saibam do que se trata. Passo 3, abrir as inscrições. Quem tem interesse? Quem quer ser família acolhedora? Então, aí vai ter um monte de gente interessada ou não. Tá, num universo de nomes, temos que conhecer essas pessoas. Então, aí vai ter um estudo psicossocial dessas famílias que se cadastraram. Aquelas famílias que passarem por todos esses filtros vão então ser credenciadas para trabalharem como famílias acolhedoras. E aí, numa emergência, numa situação em que uma criança teria que ir para um abrigo, em vez de ir para um abrigo, vai para essa casa. Essa casa tem que ter algum tipo de requisito? Tem que ser mansão? Não, não tem requisito nenhum. Tem que ser uma casa de família. Posso ter filhos? Pode. Posso não ter filhos? Pode. Não há nenhum tipo de requisito. E para nós, o mais importante é que quanto mais gente, melhor. Porque vai ter família que vai dizer assim, olha, eu não aceito bebê. Pelo amor de Deus, bebezinho chorando em casa, eu não quero. Já outra família fala assim, pelo amor de Deus, me manda um bebezinho. Estou com saudade de ter um bebê em casa. Então, o perfil de cada família, todo mundo aqui sabe disso, é totalmente diferente um do outro. Então, quanto mais famílias, melhor. Um dia vai precisar acolher um adolescente rebelde. Quem quer um adolescente rebelde em casa? De repente, pode ser que tenha alguém com esse interesse. Eu sou pedagogo, sou professor, eu sei lidar com adolescente, eu prefiro adolescente. Trocar fralda, eu estou fora. Então, por mês, essa família vai receber um salário mínimo, pode ser mais, pode ser menos. Vocês estão entendendo que pode ser qualquer pessoa da sociedade? Aí eu vou fazer a pergunta, tem que ser alguém da própria família? Acabei de dizer que não, né? Qualquer pessoa, não tem que ser da família. E aí nós pensamos também em um outro projeto, e inclusive esse saiu daqui do Tocantins e estou vendendo essa ideia, entre aspas, vendendo a ideia, para o governo federal.
Já tive reuniões até com o ministro de Estado e com a ideia, com o projeto de lançar o guarda subsidiada. O que seria o guarda subsidiada? Seria algo muito parecido com a família acolhedora, só que ao invés de ser qualquer pessoa da sociedade, tem que ser alguém da própria família. Vou dar um exemplo. A criança foi encontrada em situação de abandono. Pai foi para um lado, mãe foi para o outro, deixou a criança lá na calçada. Chega o conselho tutelar e acha uma tia. Única pessoa da família encontrada foi uma tia. Chega lá na tia, você conhece seu sobrinho? Conheço, amo meu sobrinho, tenho paixão por ele. Você pode cuidar dele? Fica com ele, cuida dele. Infelizmente, estou passando fome, passando necessidade, estou desempregada, tenho 4 filhos para criar. Isso acontece no dia a dia? Demais, né? Pô, mas pelo amor de Deus, fica com ele, senão ele vai ter que ir para o abrigo. Olha, eu até gostaria, eu amo meu sobrinho, mas eu não tenho condições de ficar com ele, eu tenho 4 filhos, estou desempregada, eu não quero que ele passe fome comigo. Mas e se a senhora recebesse um salário mínimo para cuidar dele? Você que é da família dele, você aceitaria? Opa, aí eu tenho condições, porque meu problema é só financeiro. Eu tenho afeto, tenho carinho, tenho atenção por ele, mas eu não tenho dinheiro. Se você me financiar, eu cuido. Quanto custa uma vaga num abrigo institucional? O custeio. Já foi feito esse estudo. Isso varia muito, de município a município. Mas vou dizer para vocês que, em torno de R$4.000. R$4.000 por vaga. Financiamento mensal. Por que custa tão caro? É cheio de servidor público lá dentro. Todo mundo que está ali é servidor público. Muitas vezes o imóvel não é próprio do estado, do município, é alugado. Tem água, tem energia, encargos sociais. É caro. E essa família recebe um salário mínimo. Então é até mais barato e é melhor. Por que é melhor? É melhor porque o próprio Estatuto da Criança diz que é sempre melhor deixar a criança no seio da sua própria família do que colocar ela numa instituição. Então nós estamos hoje, o microfone está chegando, então nós estamos hoje nessa batalha nacional de que todos os municípios tenham um abrigo institucional, famílias acolhedoras e guarda subsidiada. 3 programas como alternativas para que o conselheiro tutelar possa trabalhar. Meu nome é Jacó. Eu queria perguntar justamente sobre essa questão da família acolhedora. Ela funcionaria mais ou menos como uma adoção? Ou a criança ou o adolescente ficaria um tempo específico na casa do acolhedor? Excelente pergunta. Não tem absolutamente nada a ver com adoção. Tá? A casa dessa família vai servir assim como serve o abrigo. Ou seja, vai ficar lá de uma maneira transitória, por um curto período, para que, enquanto isso, nós vamos trabalhar a família para tentar fazer a reintegração familiar. O objetivo do estatuto sempre é zelar e preservar a família. Tá? A adoção é uma medida sempre excepcionalíssima. Você colocar alguém numa família substituta é sempre uma medida excepcional. Então, essa família fica com a criança por um período. Nesse tempo, vamos supor que a mãe está fazendo isso, esse abandono, essa negligência, ela está fazendo isso por um motivo. Está usando crack, está usando álcool. Então, nesse período, o que a gente tem que fazer com essa mãe? Tratar, né? Então, nós vamos dar o tratamento que ela precisa. E aí vem todo um problema de ter estrutura da famosa RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Se você não tiver uma rede de atenção psicossocial, você não consegue nem começar o tratamento, e porque você não vai ter onde colocar essa mulher para se tratar. Então, a gente tem que colocar ela para fazer o tratamento e, em seguida, tentar fazer a reintegração familiar, devolver para essa mãe, a mãe de volta à sociedade, sem usar drogas, que aí nós imaginamos que assim ela vai conseguir cuidar do seu filho da forma como ele merece. Tá, mas e se nada disso der certo? Se nada disso der certo, então aí nós vamos entrar com ação de destituição do poder familiar contra essa mãe, contra esse pai, e essa criança, esse adolescente vai ficar disponível para adoção. Então o nome desse menino vai para o Sistema Nacional de Adoção. Tá, mas enquanto ele não é adotado, enquanto tem todo esse procedimento, ele fica onde? Onde ele vai dormir? Essa é a minha pergunta. Vai continuar nessa família acolhedora.
Ou seja, tem um prazo certo determinado? Não, não tem. Em relação ao acompanhamento psicológico e emocional da criança e do adolescente, como é que acontece ele? Porque, assim, eu trabalho com jovens, eu tenho trabalhado com jovens e tenho visto realmente situações bem tristes. Esses dias eu passei horas no telefone com um jovem que está com a vida destruída. Não tem mãe, não tem pai, está na casa dos irmãos, está na casa de uma irmã e estava tentando se suicidar. Outro, eu tive que receber a ligação de uma outra jovem que o pai tentou matar a mãe. Então, muitos deles estão em situações de depressão, em situações de desespero, e eu quero saber como é que é esse acompanhamento psicológico, como é que é esse acompanhamento emocional. Então, essa tal dessa RAPS que eu falei, né, Rede de Atenção Psicossocial, ela tem que lidar com essa questão da saúde mental. A saúde mental, ela tem vários componentes, começando pelo hospital, SAMU, unidades de saúde, até chegar num CAPS-AD, álcool e drogas, tem os CAPS-I, CAPS infantil, tem outros CAPS. O fato é que o conselheiro tutelar, é claro que todas essas unidades, primeira coisa, são portas abertas. A pessoa pode chegar lá e pode receber atendimento sem ninguém pedir. Ela mesma chega lá e pede, só que muitas vezes isso não acontece. A pessoa que está com automutilação, com pensamento suicida, dificilmente vai procurar ajuda por conta própria. Então, é necessário acionar o conselho tutelar, se for criança ou adolescente. O conselho vai aplicar uma medida de proteção. Qual a medida de proteção, nesse caso aí? Requisição, e veja, requisição é ordem. Então, o conselheiro tutelar, pela lei, ele tem o poder de dar uma ordem à Secretaria de Saúde, requisitando acompanhamento, tratamento psicológico, tratamento médico para esse jovem. Então, o secretário de saúde vai indicar qual componente da rede de atenção psicossocial é o mais adequado para fazer esse atendimento. Então, o conselheiro tutelar aplica a medida, faz a requisição para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde vai designar em qual equipamento público que essa pessoa vai receber o atendimento. Em quanto tempo, mais ou menos, fica totalmente pronto? Difícil, né? Cada caso é um caso, né? Você diz quanto tempo demora o tratamento, é isso? Não, o tratamento não, a requisição. A requisição não, é de um dia para o outro. De um dia para o outro? Exemplo, você chamou o conselheiro tutelar hoje mesmo ele consegue te atender, vai aplicar a medida de proteção. O que pode demorar um pouquinho mais é o trâmite lá na prefeitura, né? Ofício, né, de requisição que chega lá no secretário, até ele designar qual vai ser o equipamento, se vai ser no CAPS. Isso daí pode demorar, 24, 48 horas. Então, no total, aí umas 36 horas, provavelmente. Se tiver alguém em cima cobrando, é mais rápido. Eu pergunto isso porque eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns moradores de rua e eu enfrentei a barreira da burocracia. Então, como levar o morador de rua para um abrigo? Tinha toda uma questão, tinha todo um trâmite que tinha que ser feito burocrático, que demorava muito. E muitas vezes acabava não indo. Eu tive situações de semanas e o morador de rua não foi levado para o abrigo. Então, eu enfrentei essa barreira burocrática. É por isso que eu queria saber, nessa questão também, a gente enfrenta toda essa questão também? Eu acho que é um pouco menos. É porque o morador de rua, ele tem que aderir, né? Você não pode pegar ele à força e levar ele para um abrigo. Até porque normalmente ele é maior, é capaz. Então ele pode... Alguém pode decidir? Não, eu decidi, eu quero ser morador de rua. Eu posso tomar essa decisão na minha vida? Posso, não posso? Eu posso tomar essa decisão, eu quero ser morador de rua. Não quero ir para abrigo nenhum. Então, assim, ninguém pode ser obrigado a ir para um abrigo, né? Agora, quando é criança e adolescente, que ainda não completou a maioridade, ela estar numa situação de risco dessa, de estar na rua, aí já é diferente, principalmente se estiver sem o pai e a mãe. Agora, o mais complexo é se ela estiver com o pai e a mãe na rua. Aí é duro, né? É complicado, são questões sociais de altíssima complexidade. Nós temos que fazer um desafio mental muito grande. Porque você tem que respeitar, às vezes, a vontade daquele pai, daquela mãe, de estar ali. E só porque ele está ali, quer dizer que o filho está sendo maltratado, negligenciado, abandonado? Às vezes não, às vezes sim. Só que você vai ter que estudar cada caso. E o Ministério Público, o promotor de justiça, primeira coisa, ele não é assistente social, ele não é psicólogo, ele não fez nenhum desses cursos. Então, ele não pode ficar na fase do achismo. Eu acho que para essa família a melhor coisa é tal coisa.
O achismo acabou. Hoje em dia nós estamos na fase da profissionalização. Então o Ministério Público pede para a equipe técnica um laudo, um estudo. Então é com base nesses estudos, às vezes até em antropólogo, o que for necessário. Então é com base nesses estudos que a gente desenvolve as medidas judiciais necessárias. E quando eu digo medidas judiciais, quero enveredar aqui com vocês agora numa perspectiva um pouco mais ampla. O Ministério Público ele está no poder executivo, legislativo ou judiciário? Quem sabe dizer? Onde está o Ministério Público? Está no judiciário? Quem acha diferente? Mas ele está em qual poder? A pergunta é objetiva. Judiciário? Alguém acha diferente? No executivo? Pois é, o Ministério Público já esteve em praticamente todos os poderes, desde que mundo é mundo. Desde a fase de Roma antiga, o Ministério Público já esteve, já transitou para lá e para cá. Hoje em dia, o Ministério Público não é um desses 3 poderes. É uma instituição permanente e autônoma que deve zelar pelos direitos individuais, indisponíveis, sociais. Então, vejam, esse é o conceito, instituição permanente. Não está atrelado nem a um dos 3 poderes. Muito pelo contrário, o Ministério Público fiscaliza os outros 3 poderes. Esse é o papel constitucional do Ministério Público. Ser um grande fiscal da ordem jurídica, ser um fiscal do contrato social. Isso é muito interessante. E o Ministério Público, ele tem as mesmas prerrogativas, poderes, deveres, salário de um juiz. Promotor e juiz estão no mesma situação. Então você, quando vai escolher a sua carreira, quero ser juiz, quero ser promotor, saiba que, em relação a vantagens, etc., são iguais. O que muda, então? Muda o que você vai fazer no seu dia a dia. Se você for uma pessoa completamente ansiosa, como estou vendo que é o rapaz aqui, o Jacó, que não consegue olhar uma situação e esperar que alguém resolva por você, você tem que ser promotor. Digo isso porque o juiz, vamos imaginar uma situação, o juiz está dirigindo o seu carro, indo para a fazenda de um amigo. Ele está lá dirigindo, ele olha para a esquerda e vê uma indústria jogando todos os poluentes no rio. E ele é um cara, assim, super de preservar o meio ambiente. Pergunto, o que ele pode fazer contra essa indústria poluente que está poluindo o rio? O que o juiz pode fazer? Ele pode fazer alguma coisa? O juiz é juiz, afinal de contas, o que ele pode fazer? Entenderam? Ele não pode fazer nada. Por que ele não pode fazer nada? Porque um dos princípios do poder judiciário é a inércia. Olha que coisa chata. É inércia. Ele não pode fazer nada porque é ele que vai julgar. Pode ser confundido o papel de autor da ação, o cara entra com a ação e ele mesmo julga. É o jogador de futebol que bate escanteio e vai lá cabecear. Não dá, né? Então, esses papéis de acusar, defender e julgar têm que estar completamente separados. Por isso que o Sérgio Moro, recentemente, está sendo muito criticado, porque ele meio que se imiscuiu na acusação, segundo o Intercept. Então, esse papel do Ministério Público de fiscal é muito interessante, porque você tem esse papel de fazer a fiscalização, montar um processo, montar um inquérito civil. A nossa grande ferramenta de trabalho chama-se inquérito civil. E do delegado, qual é o nome mesmo? Ferramenta de trabalho do delegado? Inquérito policial. E do Ministério Público, inquérito civil. Então, é por meio do inquérito civil que a gente faz as nossas investigações. Tudo começa com uma portaria. Vamos usar o exemplo que eu dei da indústria, poluindo. Então, o que vai estar na portaria? Qual é o foco de investigação? Poluição da indústria no rio. Esse é o foco. Portaria com o objeto de investigar se aquela indústria realmente está poluindo o rio. E aqui, para nós, na infância, o que a gente tem que investigar? Quando chega, o promotor chegou novo na cidade, não sabe de nada. Passo a passo de novo.
temos que fazer um diagnóstico do município. O que nós temos aqui de rede de atenção, rede de proteção à criança e adolescente? Tem abrigo? Tem a família acolhedora? Tem guarda subsidiada? Cadê o conselho tutelar? O conselho tutelar estava na casa ali, mas ele foi despejado para a casa de lá, na casa de lá não tem computador, não tem carro, não tem nada, não tem como trabalhar. Pois não. Bom dia. Meu nome é Sônia e eu queria tirar uma dúvida sobre essa questão da família acolhedora. Eu sou professora, na verdade eu não sou, eu estou. E onde eu trabalho, no CEMEI que eu trabalho, tem uma criança de aproximadamente 2 anos de idade. Ela estava com uma família acolhedora, por sinal, assim, muito bem acolhida mesmo, assim, bem cuidada. Em Palmas? Em Palmas, lá no Lago Sul, no CEMEI. Mas então não é família acolhedora estrito senso, digamos assim, porque aqui ainda não foi criado o programa, entendeu? Não, digo acolhedora porque ela estava em processo de guarda e quem estava com a guarda provisória, eu não sei explicar bem, porque é um caso bem complicado. A minha dúvida é sobre a questão da questão que você disse que é importante a criança estar num lar acolhedor. A criança estava num lar acolhedor, com família, bem cuidada, todos os dias estava presente no CEMEI, a mãe servidora pública, estruturada, bem cuidada, e ela, de uma hora para outra, levaram a criança. Então, assim, levaram para o abrigo, mesmo sabendo que no lar ela estaria bem mais cuidada do que o abrigo. Então, a minha dúvida é essa: existe mesmo esse interesse em manter a criança no lar acolhedor? Bom, interesse com certeza existe. Evidentemente que eu não conheço o caso concreto. O que eu tenho certeza é que não era uma família acolhedora, porque em Palmas ainda não tem a lei que cria o programa Família Acolhedora. Então, provavelmente, ela estava numa situação ainda irregular, né, nessa família. Aqui a gente fica tentando pensar em hipóteses, né, porque eu não conheço o caso. Então, pode ser que essa criança ela já esteja destituída do poder familiar, pode ser isso. Se ela já está destituída do poder familiar, o nome dela já está, então, cadastrado para adoção. Estou pensando numa hipótese. Se essa menina já está disponível para adoção, acaba tendo um conflito de interesses, porque essa moça que estava com ela, provavelmente também queria adotá-la, não sei se queria. Mas mesmo se não quisesse, concordo que acaba despertando esse interesse, já que ela está disponível para adoção, e isso pode gerar um problema para quem? Para a criança. Porque ela vai ser adotada por quem está no cadastro. Hoje em dia existe o Cadastro Nacional de Adoção, que inclusive está sendo transformado agora em Sistema Nacional de Adoção, e esse cadastro ele visa colocar a ordem numa fila dos interessados em adotar. Você quer adotar alguém? Você sabe qual é a fila que você tem que procurar. Fila de quem é pretendente à adoção. Você precisa procurar a vara da infância e juventude. Você precisa se cadastrar. No momento do cadastro, você tem que preencher uma ficha. Essa ficha, ela tem lá uma série de filtros por perfil. Então, exemplo, você pode colocar que você só quer adotar criança branca. Tem lá branca, tem negra, tem todas as etnias e tem lá todas as opções. Quem colocar todas as opções já está na frente de quem colocou só branca. Tem lá a idade da criança. Aceita adotar criança de até 1 ano. Se você fizer o xizinho num ano, você está criando um filtro para você mesmo, que vai te trazer mais demora. Se você colocar lá todas as opções, ou seja, de 0 a 18 anos incompletos, você é chamado praticamente no mesmo dia para ter uma criança ou um adolescente para você adotar. Se você lá tem, quero adotar crianças que sejam oriundas só do Tocantins, você põe lá só Tocantins. Mas se você quiser, você coloca todos os estados da federação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Tenho certeza que vocês já ouviram falar, os abrigos estão cheios e tal, e é uma burocracia danada para adotar. Todo mundo reclama disso. Só que o que não se divulga muito é que o pretendente à adoção, muitas das vezes, eu não vou nem criticar, mas muitas das vezes eles querem adotar o bebê Johnson, aquele da foto, aquele bebê. Só aquele bebê ele quer adotar. Outro não serve. Ele cria tantos filtros que aquele bebê Johnson não aparece.
Simplesmente não aparece. E o assistente social, ele trabalha com um filtro criado pela própria família. Se a pessoa colocou aqui que é branca, se aparecer um bebezinho no abrigo negro, alguém vai ligar para esse casal para dizer, olha, chegou um bebê negro? Não vai ligar. Porque já se sabe, desde logo, qual é o interesse dessa família, desses pretendentes. Hoje em dia, a gente fala muito em adoção tardia. O que é adoção tardia? É a adoção de crianças que já passaram da fase de amamentação, de fralda, de não saber andar. Ou seja, são aquelas crianças que já estão numa fase de desenvolvimento um pouco mais avançadas, normalmente depois dos 3 anos de idade. Quem quer hoje adotar criança de 7, 8 anos? Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, nós temos hoje 40 mil pretendentes. 40 mil cadastrados. Imagina uma fila indiana com 40 mil pessoas. Essas 40 mil, hoje, tem disponíveis para adotar 9 mil crianças e adolescentes. Ou seja, em tese, dava para fazer o encaixe, né, de imediato. 40 mil quer adotar e tem 9 mil para ser adotado. Bom, vamos colocar esses 9 mil no meio desses 40 logo. Por que não dá certo isso? Por que isso não acontece? Por causa dos filtros. Esses 40 mil colocaram filtros rigorosos. E aí não se encaixa. Por isso que a gente faz hoje campanha, chamada campanhas de busca ativa. O que foi aquela adoção na passarela? Quem não viu isso? Lá em Cuiabá. Todo mundo viu? Adoção na passarela, super polêmico, num shopping em Cuiabá, criança, adolescente desfilando numa passarela, tal. Saiu todos, né? Acho que não teve um lugar que não divulgou isso. Foi super polêmico, porque imagina colocar criança, adolescente ali para fazer um desfile. Eu vi coisa no Facebook dizendo, parecia um aquário, você ia escolher um peixinho para levar para casa. Outros, não, parecia um pet shop, você ia comprar lá um... Então, assim, todo tipo de crítica. Mas não se sabia todo o conteúdo que tinha por trás, todo um planejamento que foi feito com essas crianças, com esses adolescentes, para fazer a busca ativa, para tentar tirar esses meninos, acima de 7 anos, principalmente, da invisibilidade dos abrigos. Ninguém vê esses meninos nos abrigos. Se você não vê, você não quer adotar um menino que você não viu, que você não sabe quem é. Outros estados, como por exemplo Pernambuco, criou Adote um Pequeno Torcedor. Colocaram todos esses meninos, só os que queriam. Primeira coisa era a adesão. Levaram eles para assistir um jogo do Sport Recife, no estádio, todos uniformizados, e uma agência de publicidade fazendo vídeos super bem feitos e montados desses meninos torcendo. Tudo isso para depois colocar no YouTube, divulgar, para que as pessoas conheçam a face, conheçam os meninos. Em São Paulo foi criado um programa chamado Adote um Boa Noite. Por que Adote um Boa Noite? Foram entrevistar os meninos e perguntaram para eles assim, do que você mais sente falta de estar num abrigo, numa instituição? Aí a resposta da maioria, o que eu mais sinto falta é a noite de não ganhar um Boa Noite. Então, aí colocaram esse nome, Adote um Boa Noite. No Rio de Janeiro foi Quero uma Família. Enfim, cada estado tenta criar alternativas para tirar esses meninos da invisibilidade. E isso é fundamental, exatamente por causa dessa falta de confluência entre os 40 mil com os 9 mil. Você queria fazer uma pergunta? Doutor, temos 2 cadastros, como você já falou, que é a de adoção e também do cadastro também de família acolhedora. Não sei se já tem esse projeto em pauta do Estado, porque já que há uma família que quer adotar, eu acho que automaticamente ela deveria já estar cadastrada no projeto de família acolhedora. Falou assim, você está na fila, só que tem um porém. Caso aconteça de você acolher uma família, você está disposto? Eu acho que deveria fazer essa parceria, ou não sei se já tem isso disponível. Seria algo para que aquele casal realmente veja o perfil do filho que ele quer? Ou possa mudar, ela possa estar querendo um bebê Johnson, como você falou, mas possa chegar uma criança lá para ela acolher de 7 anos e mudar todo aquele pensamento que ela teve. A pergunta é boa e é comum de ser feita nos eventos que a gente vai. Veja bem, existem 2 filas indianas, entre aspas, né? Cadastro dos pretendentes à adoção, para cá. Quem quer adotar, vem para cá.
Quem não quer adotar, quem quer só zelar, quem quer só proteger, vai para a fila de cá, família acolhedora. Então, minha resposta vai começar assim. Filas diferentes. Você quer adotar? Opa, vem para cá. Não quero adotar. Já sei de cara que eu não quero adotar. Então, você vai para lá que você é só a família acolhedora. Família acolhedora, como eu disse, ela serve exatamente como serve um abrigo. Pergunto, aquela pessoa que trabalha no abrigo, ela vai adotar aqueles meninos? Não vai, né? Aquela pessoa que trabalha lá no abrigo, imagina, todo abrigo tem que ter uma coordenação. Aquelas pessoas que estão coordenando, vão adotar aquelas crianças? Não vão adotar. Quando você vai trabalhar numa instituição, você já sabe que você vai cuidar daquelas crianças, sabendo que em seguida elas vão ser devolvidas para a família, assim que possível. O mais rápido possível vai ser devolvida para a família. Família acolhedora é exatamente a mesma coisa. Quando você se cadastra com uma função específica de zelar, proteger e em seguida saber que aquela criança vai voltar para a família ou que ela vai ser adotada. Então, na segunda-feira, uma criança vai sair daquela casa, daquela família, vai ser reintegrada. Na terça-feira, pode ser que já entre uma outra criança naquela casa, tá? Que fique uma semana. Ficou uma semana e saiu. Na outra terça-feira, já está uma terceira criança lá, que vai ficar 15 dias. Saiu. Um dia, eu estava assistindo acho que foi o Globo Repórter, aqueles de sexta-feira, fizeram uma reportagem enorme só sobre isso. E entrevistaram uma mãe acolhedora, não lembro de que cidade, e ela fez um mural de todas as crianças e adolescentes que já moraram na casa dela, e tinha o nome, quanto tempo ficou lá, tinha todo o histórico. Então, a ideia é essa, é só cuidar. Eu não quero adotar, a mãe acolhedora, eu não quero adotar, já tenho meus filhos, sou satisfeita, sou resolvida. Se eu quisesse adotar, eu não seria mãe acolhedora, eu sei que eu não posso adotar. Inclusive, quando você vai ser entrevistado e vai entregar os seus documentos como interessado em ser família acolhedora, um dos itens é proibido estar no cadastro de adoção. Totalmente proibido. Veja bem, por que é proibido? É proibido porque isso seria quase que um fura-fila. Com isso, você furaria a fila de quem está lá no lado esquerdo, aqui, interessado em adoção. Então, o objetivo desse programa é apenas cuidar, e o de adoção, não. Adoção, você traz alguém para a sua família, que quando adotado, a adoção é irrevogável e irretratável, para sempre, e essa pessoa se torna seu filho. O documento altera. A gente faz a averbação na própria certidão de nascimento. Certidão de nascimento, é como se fosse realmente o filho biológico. Na família acolhedora não acontece nada disso. Você está só ali cuidando. Tá, mas vamos imaginar uma situação. Imagina um menino de 12 anos. Que já está com a destituição do poder familiar. Já está destituído do poder familiar. E está na fila, está no cadastro para ser adotado. Imagina um menino de 12. É muito difícil conseguir adoção de alguém com essa faixa etária. E esse menino não está no abrigo. Ele está dentro de uma casa de família acolhedora. E aí, de repente, surge um vínculo afetivo tão grande entre essa família acolhedora e esse menino, que o casal entra com a ação de adoção. Essa ação de adoção pode ser julgada procedente? Essa é a questão. Sim. É uma regra, é uma exceção à regra? Sim. É uma exceção à regra. Pode acontecer. Bom dia a todos. Meu nome é Claudeni. Eu quero saber a questão dos casais homoafetivos. Se tem algum empecilho que eles possam adotar alguma criança, se tem, o que o Ministério Público faz para que esses casais possam adotar as crianças? Não tem nenhum empecilho. Podem adotar os maiores de 18 anos. Maiores de 21 anos, minto. Então, o Estatuto da Criança não traz nenhum tipo de empecilho. Aliás, é muito comum.
É muito comum a adoção por casais homoafetivos. E para a família acolhedora? Também não é problema nenhum. Tá? Não há problema. Aliás, desde que o STF decidiu equiparar e dar o direito dos casais homoafetivos, inclusive de casar. Vejam bem, o Código Civil diz que o casamento é a união entre homem e mulher. O Supremo disse, calma, peraí. Vamos interpretar isso de acordo com a Constituição. O que está acima, o Código Civil ou a Constituição? Constituição. A Constituição não falou do princípio da igualdade? Se todos nós somos iguais, o Código Civil não poderia fazer isso. Então, assim, o Supremo tentou colocar em pé de igualdade todo tipo de família, tendo essa percepção de que existem vários tipos de família. Uma avó com um neto é uma família? Sim. Pai, mãe e 2 bebês Johnson é uma família? É uma família. Só o pai com 3 filhos é uma família? Então, assim, são vários contextos de família. 2 homens, pode ser uma família? Pode. 2 mulheres? Então, foi isso que o Supremo decidiu. Aliás, esse tema Supremo e ativismo judicial é super interessante, né? O Supremo, cada vez mais, ele tem decidido assuntos que o Congresso Nacional não decide. Fetos anencéfalos. Está lá, acabou de decidir. Então, são vários assuntos que o Congresso Nacional não decide, e isso acaba caindo, entre aspas, no colo do STF, e o STF é convidado, então, a interpretar a Constituição para dizer que determinada lei é inconstitucional, determinada lei não foi recepcionada pela Constituição. O que vai vir em breve para o Supremo, bem provável, é a questão do aborto de crianças com microcefalia. Olha o tanto que isso é polêmico. Isso vai cair lá. Já teve casos de ser autorizado o aborto de crianças com uma doença, que eu não vou lembrar o nome, Malchansen, um nome alemão, foi autorizado. Anencéfalo foi autorizado. Nos casos em que se comprova que é dar à luz e morrer em seguida, já foi autorizado. Ou seja, por que você vai obrigar a mãe, a gestante, a levar 9 meses de gravidez para assim que o bebê nascer ele morrer? É impor a essa mulher um sofrimento desnecessário. Agora, no caso de microcefalia, é diferente. É diferente. Os bebês nascem e vivem, às vezes durante muitos anos, né? O Brasil ainda não tem um estudo, digamos, mais profundo, porque são casos recentes, né? Principalmente no Nordeste. Mas a gente sabe que não é uma doença que o bebê nasce e morre em seguida. Então isso vai ser muito polêmico, mas muito mesmo. Aproximando-se um pouco da eugenia, né? Não, aí depois vai vir o quê? Se não tiver uma perna, também pode abortar, não tiver um braço. Até onde nós vamos parar com isso? É super complexo. Bom dia, me chamo Murilo. No caso da adoção homoafetiva, vamos supor, um casal chega para adotar uma criança, uma determinada criança, e aí ela é escolhida, e ela não quer ser adotada por aquele casal homoafetivo. Na crença dela, ela se limita àquela condição. Será se a opinião da criança é favorável ou do casal? Boa pergunta. O Estatuto da Criança, ele tem a previsão expressa de que crianças, no caso adolescentes, acima de 12 anos, necessariamente serão ouvidos sobre o seu interesse. Passou de 12, é obrigatório, por lei, a ouvir a opinião. Tá? Depois de 12. Mas hoje em dia, pelo desenvolvimento das nossas crianças, com 7, 8 anos, tem criança que já dá baile, não é isso? Então, a depender do desenvolvimento de uma criança, a lei determina acima de 12, mas pode ser ouvida antes? Pode. Eu diria até que deve. A partir do momento que a criança ela já consegue se manifestar de uma maneira razoável, ela já tem que ser ouvida e a opinião dela tem que ser levada a efeito.
Inclusive, isso é tema nós temos, no ramo internacional, algumas normas que determinam exatamente isso. Chama protagonismo infanto-juvenil. Agora, se for um bebê, uma criança de 1, 2 anos, concorda comigo que ela nem sabe o que é homoafetividade? Se a criança não sabe, não tem como se manifestar, ela vai ser adotada e pronto. Pode ser que lá na frente venha alguma rebeldia, tal, só que a adoção é irrevogável e irretratável. Então, a resposta: crianças pequenas serão adotadas. Crianças com uma idade mais avançada, ela vai se manifestar. Se ela falar que não aceita, de que não quer, o juiz, obviamente, que não vai julgar procedente esse pedido de adoção. E outra, algo muito importante, e a gente está aqui para falar de políticas públicas, cabe ao Poder Judiciário o papel de preparar os casais pretendentes à adoção. Cabe ao Poder Judiciário. Ele que tem que fazer essa preparação dos casais que já estão lá. Por que é o Poder Judiciário? Porque é o Poder Judiciário que organiza essa fila. É no Poder Judiciário que você se inscreve. Você tem que procurar a vara da infância e juventude. Tá, mas se cabe então ao Poder Judiciário preparar esses casais, pergunto, como política pública, será se todos os poderes do Brasil inteiro, todos os fóruns, todas as comarcas, têm equipes técnicas preparadas, capacitadas, para realmente mostrar para esses casais o que é adoção, as dificuldades de uma adoção? Vou falar para vocês o exemplo de uma dinâmica que costuma ser muito usada. Uma mesa redonda, imagina que todos nós aqui somos pretendentes à adoção. E a gente é convidado para uma dinâmica em grupo. Eu sou o psicólogo, assistente social, que estou responsável por essa dinâmica, coloco em cima da mesa alguns cards, umas cartas, com qualidades e defeitos. Qualidades: bonzinho, obediente, estudioso, por aí vai. Do outro lado, rebelde, não quer fazer nada, intolerante, bruto, e por aí vai. E aí eu peço para vocês, que são pretendentes à adoção, por favor, escolham os cards da criança que você quer adotar. Alguém vai procurar defeito? Alguém vai pegar defeito? Eu quero um teimoso, né? Então, assim, nesse tipo de dinâmica é comum os casais pegarem só coisas boas, né? E aí o mediador, a pessoa que está ali para dar o treinamento, tenta com isso mostrar que a criança que você vai adotar, como qualquer ser humano, não é perfeita. Vai te dar muitas alegrias? Com certeza. Mas vai te dar um pouquinho de dor de cabeça? Alguns dissabores? Como qualquer criança. Quem aqui é pai e é mãe sabe que o próprio filho faz coisa errada. Então, uma criança que vai ser adotada também vai fazer coisa errada. Existe um preconceito de que criança adotada, ela traz consigo traumas e histórias que marcaram a sua vida, que é mais difícil educar essas crianças. Mentira. Alguém aqui consegue moldar o namorado? Vou moldar o meu namorado do jeito que eu quero que ele seja. Vou moldar o meu marido ou a minha esposa. Vou moldar o meu pai e minha mãe. Alguém consegue moldar alguém do jeito que você quer que a pessoa seja? Ninguém molda ninguém. Mesma coisa uma criança que você vai adotar. Tá? Então, isso tudo é preconceito, é bobagem, mas está aí. As pessoas falam isso, pensam, sentem isso. Tem o direito de querer ter um filho meu? Obviamente, você tem o direito de querer ter um filho, mas infelizmente algumas pessoas não conseguem. Então, o Ministério Público tem o papel de fiscalizar o Poder Judiciário, olha que isso que é interessante, para detectar se o Poder Judiciário tem equipe técnica, se tem os cadastros, cadastro de quem quer adotar, cadastro das crianças que estão para adoção. Sim, mas e se você, no seu exercício como promotor, perceber que o judiciário não fez nada, não tem nada? O que você pode fazer? Posso entrar com ação judicial. Mas posso, antes disso, provocar, por exemplo, o CNJ. O CNJ veio para isso também. Eu já fiz isso. Provoquei o CNJ, porque, segundo o artigo 150 do ECA, cabe ao Poder Judiciário dotar, nas varas da infância e juventude, de equipes técnicas
ou seja, um assistente social, um psicólogo, um pedagogo, para fazer com que o juiz saia do achismo. Imagina um juiz que tem que decidir uma adoção, tem que decidir se vai destituir do poder familiar ou não vai, e ele não tem ninguém para assessorar ele. Que tipo de sentença vai vir? Vai ser uma sentença boa, fundamentada? Pode ser que não, né? Então, o próprio Estatuto da Criança disse que o Poder Judiciário tem que contratar equipes técnicas. E aqui no Tocantins, nós não tínhamos. Então, eu fui, bati lá na porta do CNJ, entrei com uma petição, reclamando, na época era o ministro Joaquim Barbosa, que era o presidente do CNJ. E ele julgou procedente, condenou o Poder Judiciário do Tocantins a uma obrigação de fazer, de contratar as equipes técnicas para todas as comarcas do estado. Isso foi mais ou menos lá no ano 2000, mais ou menos. E aí, o que deu isso? Deu certo. O Judiciário se mexeu e teve que contratar. E hoje o nome é GGEM, Grupo Gestor de Equipes Multidisciplinares. É o GGEM que atende hoje todas as varas do Estado a partir de uma reclamação deste que vos fala. Ministério Público fiscalizando o Poder Judiciário. E no direito penal, como é que funciona isso? O Ministério Público também fiscaliza o juiz que trabalha? Sim, mesma coisa. Eu estou lá como promotor e eu que estou acusando, não é isso? Não é o MP que faz a acusação e a defesa, né? Seja advogado ou a defensoria, está lá para defender. E o juiz está lá para julgar. Então eu peço a condenação. Por que você pediu a condenação? Porque eu tenho provas. Que ele furtou, que ele roubou, que ele estuprou, matou. E se o juiz absolver contra as provas? Como é que você faz a fiscalização do juiz? Por meio do recurso. Para isso que existe recurso. Então eu vou recorrer. Eu falo para o juiz, se você julgar assim, eu vou recorrer. Vai absolver? Eu vou recorrer. Então eu vou recorro, mando para o Tribunal de Justiça. E se o Tribunal de Justiça também acompanhar o juiz? Recorro de novo. Para isso que existem os recursos. Para ser manejado pelas partes. Você quer fazer alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Gisele. Tá, a pergunta que eu quero fazer é uma dúvida. De uma manobra que aconteceu um tempo atrás. Por exemplo, tem uma mãe que uma família que ela não quer ficar com a criança mais por algum motivo, porém ela tem uma pessoa que ela quer entregar a criança, uma família. A mãe não quer mais o filho, próprio filho. E essa família ela não está no cadastro. Existe alguma possibilidade, ou ela tem que estar na fila, sei lá, existe alguma... É assegurado pela lei, se a pessoa recebe essa criança, sei lá. Excelente pergunta. Nós, já recebi alguns casos parecidos da mãe aparecer lá no Ministério Público e falar assim, não quero mais meu filho, não. Como assim você não quer mais o seu filho? Não, está dando trabalho demais. Então, infelizmente, isso parece surreal, mas isso acontece. Hoje em dia não vê tanto, mas antigamente era comum, não quero mais meu filho, está dando trabalho demais, quero entregar para alguém. Então, é para isso que foi criada, então, essa fila, né, do Cadastro Nacional de Adoção, exatamente na percepção de que criança não é objeto. Criança não é um violão, criança não é uma bicicleta, não é um tanquinho de lavar roupa, que você não quer mais, você entrega para quem você quiser. O nome disso, juridicamente, chama adoção intuito personae, que é adoção direta. Então vem a discussão. Eu, como pai, como mãe, posso entregar o meu filho para quem eu acho que vai cuidar bem, que vai adotar? Eu posso fazer isso? Resposta, não. Não pode. Num caso, nesse tipo de situação, essa criança vai para casa de algum, se tiver algum parente, vai para casa de um parente, para que esse parente fique cuidando, enquanto a gente tenta neutralizar esse absurdo da mãe de querer abandonar. Primeiro que ela pode praticar um crime de abandono. Começa daí. Crime de abandono material. Em seguida, nós vamos, com a equipe técnica, tentar ver qual é o problema. Se for recém-nascido, essa mãe pode estar sob o estado quem sabe? Puerperal. O que é o estado puerperal? São sintomas que as parturientes às vezes apresentam de ter uma forte rejeição pela criança que acabou de nascer. Mas nesse caso aí pode ser que não seja isso, já seja, né, uma criança mais velha.
O fato é que, então, nós vamos primeiro tentar neutralizar essa vontade da mãe. Não, peraí, não é bem assim, tal, e tentar fazer a reintegração. Último caso, não conseguimos fazer a reintegração, essa criança fica com o parente, entramos com ação de destituição do poder familiar, transitou em julgado essa ação de destituição do poder familiar, essa criança vai ser adotada por alguém que está no cadastro. Se não tiver um parente, pode ficar numa família acolhedora ou, naquele caso, da guarda subsidiada. Alguém não quer uma criança porque ela já vem cheia de mania e tudo. Então, assim, às vezes as pessoas falam que não, mas eu afirmo que sim, porque a partir do momento da concepção, ali a criança já pode gerar alguns traumas, né? Muitos traumas. E quando se convive com crianças violentas, eu tenho um caso de criança de 3 anos que é muito agressiva, que bate. Semana atrasada, uma criança de 3 anos deu um murro nos lábios da professora. Eu estava no refeitório, ele veio e pisou no meu pé. E eu não posso fazer nada com ele, porque os direitos dele estão todos resguardados. E sabemos que o homem é o produto do meio. Se ele convive com pessoas agressivas, a tendência é ele crescer agressivo. Pessoas mais calmas, né? A tendência. Você conhece os pais dessa criança? Conheço. Essa criança é adotada? Não, não é adotada. Então, assim, as crianças hoje... Percebe que eu já acabei com a sua tese com uma pergunta? Ela não é adotada. Ela convive no seio materno, né? Materno e paterno. Tem 3 anos, né? Mas com um instinto já de quem vai para o crime, né? Assim, infelizmente, né, a criança não respeita ninguém. Já chega batendo, já chega dando murro, 3 anos. E ela domina. Ou seja, porque os direitos delas estão todos resguardados. Que é criança, que é criança, que é criança. Não pode, não pode, não pode. Ela pode, ela pode, ela pode. Né? Então, para adotar uma criança dessa, eu entro na fila da adoção. Eu adoto uma criança dessa. Né? Como a minha pergunta é quase igual a dela. Porque tem o tempo da gente conviver, né, com a criança, no seio para adaptação. E se essa criança não muda, se essa criança é violenta, se essa criança bate, se essa criança agride, porque a tendência é se tornar mais, porque ela já veio com aquilo na mente. Entendi. Veja bem, na sua fala, você disse que as pessoas são frutos do meio. Sim. Se você tirar essa criança de um meio violento e colocar num meio não violento, pela sua própria fala, ela vai se transformar. Primeira coisa. Segunda coisa, quando nós estamos falando em preconceitos, de que as crianças adotadas, as crianças que vêm desse tipo de situação, podem vir, entre aspas, com defeitos. Veja bem, por isso que eu te fiz essa pergunta, se ela é adotada ou não, só para provar que crianças, né, que não são adotadas, de famílias, também têm os mesmos problemas. Né? Não é o fato de ser adotada que não vai apresentar problema nenhum. Pelo contrário, ela já vem do seio familiar com os problemas. Exatamente. A pergunta que eu faço. Chegou no seio, no meu. Eu estou com uma pessoa que engravidou e teve um problema e eu sugeri para ela adotar. E ela fez essa pergunta. E se a gente adotar, ir lá? Porque geralmente... Eu entendi. Então, assim, pela lei, existe um período de adaptação. Tá? Qual é o tempo de adaptação? A lei não diz qual é o período de adaptação. O juiz, em cada processo concreto, cada caso concreto, o juiz vai colocar lá um prazo. Esse prazo pode ser prorrogado. Tá? E serve exatamente para fazer o test drive. É exatamente para isso que serve. Se nesse período não adaptou, não deu certo, posso devolver? Pode. Eu sei que eu vou gerar mais um trauma para essa criança, mas você não vai ser punido. Não tem grandes consequências. Diferente de quem adotou, já passou da fase, transitou em julgado o processo, passou, adotou uma criança com 3 anos. Quando vira adolescente, rebelde, como todo adolescente, começa a dar trabalho, aí volta no fórum, não deu certo não, viu? 10 anos depois, quero devolver. Tá? Já aconteceu o caso assim? Já, muitos. Tanto é que a jurisprudência hoje é pacífica que casos assim gera dano moral. Esse casal vai ser punido, tá? Às vezes com valores estratosféricos. Tá? Então, a adoção tem essa fase de preparação e tal, exatamente para que o casal e a criança possam se adaptar. Outra coisa,
é sempre importante lembrar do filtro, né? Então, a equipe técnica procura sempre fazer um casamento adequado do perfil que eu quero, não ficar, entre aspas, empurrando criança fora do filtro, exatamente para depois o casal não ter esse argumento, mas também eu fiz um favor para vocês, né? Peguei criança que não era exatamente o que eu queria. Por isso que a gente gosta sempre de respeitar o filtro criado pela própria família. E, enfim, nunca é simples o processo de adoção, sempre envolve bastante complexidades, né? O ser humano é um ser complexo, mas o que eu posso afirmar se a criança for criada com carinho, com atenção, numa família boa, assim, a chance de sucesso é quase 100%. Quase 100%. Eu já acompanhei inúmeros, centenas, talvez milhares de casos de adoção. Aí, sim, quase que 100% foram super exitosos, super. Em relação a crianças abandonadas estrangeiras, o casal traz a criança para cá, abandona a criança no Brasil e depois vai embora. A criança é devolvida para o país de origem ou o Brasil acolhe ela e entra aqui dentro do sistema judicial? Não, o Brasil, através do Estatuto da Criança, sempre tem a função número 1, zelar pela reintegração familiar. Então, assim, sempre nós vamos buscar fazer a reintegração para a família, mesmo que seja em outro país. Agora, não deu certo a reintegração familiar, não achou nem... Aí vai ficar aqui mesmo. Mas nós vamos sempre tentar fazer a reintegração familiar, que é isso que determina o Estatuto.